Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada, aula 22. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história de procedure de inserir cliente. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, em Databases, professor Drauzio, programabilidade, história de procedures. Na aula passada nós paramos na procedure de inserir fornecedor. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a procedure de inserir cliente. Então vou dar um botão direito, nova query, acho que até aqui todo mundo já acostumou, né? Cria uma nova consulta. Aqui embaixo tem o zoom, então vou aumentar o zoom. Nessa temporada nós estamos utilizando aquela estrutura básica que eu falei na aula passada, que tem transação e exceção. Então, criar um procedimento com que nome? USP, cliente, inserir, quero inserir cliente. Quais parâmetros essa procedure tem que ter? Então vou lá olhar na tabela quais colunas tem na tabela de cliente. Então se eu vim aqui na tabela de cliente, quais colunas ela tem? Ó, ela tem o ID pessoa cliente, que é o inteiro. Então só preciso desse parâmetro de entrada, que é o que eu preciso colocar lá. ID pessoa cliente, que é do tipo inteiro. Então, como falei na aula passada, começa aqui a procedure e termina aqui. Aqui começa o controle de exceção, que é o try, e aqui é o catch, se der algum erro. Aqui o controle de transação, e aqui ele desfaz o que ele estava fazendo, se der algum erro aqui no meio da transação, e ele exibe a mensagem de erro que eu chamei de retorno. Então o primeiro passo é verificar se o cliente já está cadastrado, se aquela pessoa que eu vou tentar inserir, aquela pessoa física ou jurídica, já é um cliente. Lembra do if com exists que nós fizemos na aula passada e retrasada? Então vamos fazer ele aqui. Então vamos lá, se é o if, existir, exists, faço o select dentro da tabela de cliente, ó, aqui está na tabela cliente, olha o campo ID do cliente para ver se tem algum lá na tabela que é igual a esse parâmetro que eu estou passando aqui, que é o arroba pessoa cliente. Ou seja, peguei lá a pessoa física número 2, estou falando que a pessoa física número 2 vai ser um cliente a partir de agora. Então esse if verifica, existe já na tabela de clientes um cliente com o número 2, que é a pessoa número 2? Se por acaso trouxer algum registro, essa função exit ela retorna verdadeiro, true, encontrei algum registro, e aí executa essa linha de baixo. Se não encontrar, ela retorna falso, e aí ele vem para a próxima implementação que eu vou fazer a seguir. Então a mensagem cliente já existe, essa aqui é a mensagem de erro. Lembrando que essa mensagem de erro ela vem aqui para baixo, quando ela acontece, ela desfaz se ela já fez alguma coisa, e ela dá uma mensagem de erro. Então fizemos a verificação. Vamos agora então inserir os dados na tabela. Então como é que faz? Insert, inserir dentro da tabela de cliente, que é a TBL cliente. Quais colunas? ID pessoa cliente, que é a única coluna dessa tabela. Quais valores? Então eu tenho que colocar aqui o parâmetro que eu estou recebendo lá como entrada. Então é esse parâmetro aqui, ó, o ID da pessoa cliente. Fecho o parêntese e está feito o insert. E por último, eu tenho que devolver esse ID se der tudo certo. Então select o ID da pessoa cliente, as, eu vou chamar ele, vou apelidar ele de retorno. E está pronto a minha procedure de inserir cliente. Ó, se vocês quiserem arrumar a tabulação, ó, eu gosto sempre de deixar indentado legal. Então só você grifar e aí você aperta o Tab, ó, ele vai um Tab para frente. Se você quiser voltar, você segura o Shift e aperta o Tab, ele volta, tá vendo? Então Tab para frente, Shift e Tab para trás. Então é legal para você organizar. Vamos executar para ver se deu certo. Então vou em Execute, deixa eu minimizar aqui agora. Vou aqui no botão Execute, ou F5. Aí ele falou lá, comando completado com sucesso. Lembrando que o Ctrl R, ele esconde essa janela de resultados, Ctrl R, lá, ele esconde e exibe a janela de resultados. Posso fechar minha consulta aqui, minha query, que eu já fiz o script, já rodei. Então quando eu executei, lembrando que ele pegou esse script, foi lá dentro do banco de dados, que está aqui no disco do meu computador, e inseriu esse registro, essa procedure lá, criou ela lá dentro do banco de dados. Então já posso fechar, que ela está lá dentro salva. Vou abrir meu Object Explorer e vou verificar aqui agora se essa procedure já está aqui. Então aqui eu tenho as quatro
anteriores, vou dar um botão direito refresh para atualizar e apareceu aqui o SP cliente inserir. Lembrando que se eu quiser modificar, eu posso dar um botão direito modificar, ele já traz aqui para mim, olha lá, no script que eu fiz, prontinho para você editar se você quiser. A única coisa que ele muda é aqui, ó, em vez de create vai estar alter, porque a partir de agora você não está mais criando ela, você está alterando a estrutura dela. Então ele só muda isso. E agora para finalizar, vamos ver se deu tudo certo. Vou criar uma nova query, botão direito, new query, uma nova consulta. Então primeira coisa, vou dar um select na tabela de cliente, selecionar tudo from da onde? Da tabela de cliente. Vou executar o F5 e ele está me avisando aqui que não tem nenhum cliente nessa tabela. Vou pegar duas pessoas físicas para usar como cliente. Então, selecionar tudo da tabela de pessoa física. Vou grifar, executar. Olha lá, eu tenho aqui o Drauzio, a Flávia e o Gabriel. Lembra que eu usei o Drauzio como fornecedor? Um fornecedor pode ser com o cliente, tá? Isso não tem problema, porque, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela me vende um vaso de cerâmica e ela gosta de comprar alguma outra coisa que eu estou vendo. Então, nesse caso, é legal, esse caso dá certo. Por exemplo, posso colocar o Drauzio como cliente também, se eu precisar vender alguma coisa para ele. Mas vamos usar o 2 e o 3. Vamos colocar a Flávia e o Gabriel como clientes. Lembrando, Ctrl Shift R para atualizar a memória aqui do meu Management Studio aqui, desse que ele serve Management Studio. E agora, exec USP. Olha que legal, quando eu coloco a palavra USP, ele já agrupa minhas procedures, tá vendo? Então fica uma embaixo da outra, ó. Fica até fácil depois de eu implementar meus códigos, ó. Essa aqui é a nova, cliente inserir. Clico nela aqui e dou Enter. E qual que é o cliente que eu quero inserir? Qual que é a pessoa que eu quero colocar no meu sistema como cliente? Essa pessoa vai se tornar um cliente dentro do meu sistema. Eu quero colocar o 2. Eu vou grifar e vou executar. Olha lá. Apareceu o retorno 2, quer dizer que deu tudo certo e ela devolveu o meu 2 de volta falando que deu certo. E se eu executar de novo, o cliente já existe, ó. Então esse cliente já está dentro do meu banco. Vamos colocar o 3 também. Vou grifar, vou executar. Executei. Ele falou aqui, ó, cliente 3 inserido com sucesso. Se eu executar de novo, o cliente 3 já existe, então não posso inserir ele novamente. Então, se eu der um select agora na tabela de cliente, grifar cliente, vou executar, eu tenho agora o 2 e o 3. Então, vamos puxar as informações do 2 e do 3, como eu sei que é uma pessoa física, vou fazer o select aqui. Então, ficou assim, ó, selecionar tudo da onde? From é de onde? Da tabela de cliente e da tabela de pessoa física. O on significa onde na tabela de cliente o campo ID da pessoa cliente for igual na tabela de pessoa física o campo ID pessoa física. Ou seja, ele tem a tabela de cliente aqui e a de pessoa física aqui. Ele vem aqui e fala assim, bom, eu tenho o 2 aqui. Ele vem aqui na de pessoa física e fala, ô 2, você existe aqui? Existo. Então ele vai e junta as duas, pega todos os campos das duas e mostra para nós aqui na tela. Aí ele vai para o próximo campo da de cliente. Qual que é o próximo campo, cliente? É o 3. Bom, deixa ele lá na outra. Ou tabela de pessoa física, você tem o 3 aí? Eu tenho. Aí ela pega, junta todos os campos das duas e exibe na tela para mim. Tá? Então é isso que faz esse select on join. Lembrando que, como essa tabela de cliente pode ter pessoas físicas e jurídicas, no decorrer das aulas eu vou implementar uma view de pessoa física e jurídica, e nós vamos fazer esse join aqui com a view. Aqui, ó, eu vai ter uma view de pessoa física e jurídica, no lugar dessa tabela de pessoa física. Aí, tanto faz ser uma pessoa física ou jurídica, ele vai exibir. Mas, por enquanto, só para demonstrar pessoa física que foi que eu inseri. Vou grifar, vou executar. Olha lá que interessante. A pessoa cliente 2 é 3. Aí encontrei ela, a pessoa física 2, né, que é o ID é pessoa, então tem que ser igual nas duas. O nome Flávia, CPF, está aqui, RG e data de nascimento. Mesma coisa de baixo, que é o Gabriel, CPF, RG e data de nascimento. Tá vendo? Então agora eu sei que essas pessoas, a Flávia e o Gabriel, são clientes dentro do meu sistema. Como tarefa de casa, quem quiser fazer, faz a procedure de inserir produto. Notem que eu estou fazendo todas as procedures de inserir e quando terminar eu vou fazer todas de consultar. Por que isso? Porque fica mais fácil, você vai fazendo uma, vai fazendo outra, você vai comparando a diferença entre as procedures e isso fica mais fácil para que você entenda como que cria uma procedure de inserir. Tá? Então fica aí o desafio para a próxima aula, criar a procedure de inserir produto.